A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, que a bênção de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar o teu coração, tá bom? Nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula, isso mesmo. Você que já é o nosso aluno, já nos acompanha, ou você que está assistindo essa aula pela primeira vez, né? Seja aí bem-vindo a esta sala de aula virtual, né? Nós estamos à distância, mas eu quero pedir permissão para poder entrar aí na tua casa, entrar mesmo no teu ambiente de trabalho ou no teu carro, tá bom? Me permita entrar e com você estudar um pouquinho da palavra de Deus. Combinado assim? Vamos lá. Então, para a nossa aula de hoje, o que nós vamos precisar? Da Bíblia, isso, um exemplar aí da Bíblia Sagrada, seja ela impressa, seja ela no celular, no tablet, no notebook, no teu PC. O importante é que você esteja com a palavra de Deus, tá bom? Bíblia na mão, módulo na outra, isso mesmo, nós temos o nosso módulo, né? Onde nós estamos estudando os evangelhos, né? Tá aqui o nosso módulo, ó, estudamos os evangelhos, panorama do Novo Testamento, os evangelhos e Atos dos Apóstolos. Então, você precisa estar com a Bíblia na mão, com o teu módulo para nós estudarmos. Ah, mas eu não tenho meu módulo. Bom, isso não é problema. Tá bom? Sempre na descrição de cada vídeo nós deixamos aí o contato, até mesmo para você poder entrar em contato conosco, fazer parte dessa sala, ter aí o seu certificado, tá bom? O seu diploma de conclusão de curso que você acompanhou e fez todas as matérias. É bênção para a tua vida, bênção para a tua casa, bênção para o teu ministério, tá bom? Fica conosco até o final dessa aula, não para esse vídeo, não desliga, não sai não, porque vai ser bênção para você. Antes de nós começarmos, nós sempre fazemos uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, até porque sem Deus nós não somos nada, não é verdade? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Glória, pois, eterna a ele eternamente. Amém. Vamos orar? Você que pode, fecha os seus olhos, faça essa oração comigo. Você que não pode, ora aí no teu coração e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre esta aula. Em verdade, Senhor, nós dependemos de ti, necessitamos de ti. Eu quero pedir ao Senhor que a tua graça nos envolva e aonde entrar, Pai amado, esta aula, que a tua presença possa nos impactar, que o teu poder possa nos iluminar, abrindo a nossa mente, os nossos corações, para a realidade daquilo que é a tua palavra. Fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Posso ouvir um amém aí? Sela esta oração com amém. Isto, maravilha. Vamos lá. Então você que nos acompanha na sequência, nós estamos estudando do nosso módulo Panorama do Novo Testamento, os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando a lição de número 12, isso mesmo. A lição de número 12 no teu módulo aí. Você que tem o teu módulo é a lição de número 12. Então pega ela aí, tá? Página de número 68. Então vamos lá. As palavras de abertura de Atos afirmam da seguinte maneira. Então nós vamos estudar Atos e sua origem. É o título da lição de número 12. Então as palavras de abertura de Atos afirmam da seguinte maneira. Escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, ou o primeiro livro, né? Isso vai se referir claramente a uma obra anterior. Então, portanto, para se conhecer a origem de Atos, é preciso entender de que primeira obra o escritor está falando. Então, quando ele começa a tratar, fiz o primeiro tratado, escrevi o meu primeiro livro. Então, nós vamos entender que, na verdade, o livro de Atos faz parte, então, de uma primeira obra. É como ele fosse um segundo volume. Então, para que haja o entendimento da origem de Atos, é preciso conhecer qual é essa primeira obra. Então nós vamos ver que é unânime entre os estudiosos que o primeiro livro na qual Atos faz referência, o primeiro livro na qual Atos está citando, vai se tratar do Evangelho segundo escreveu Lucas, isso mesmo. Então se você pegar aí o Evangelho segundo Lucas, pega aí na tua Bíblia, você vai ver do primeiro verso ao verso de número 4, você vai ver Lucas relatando com precisão, olha, eu escrevi das coisas que estão acontecendo e vi que de fato tudo isso é verdade, eu pesquisei. Ou seja, ele faz referência a Teófilo. Então, o destinatário é o mesmo. Então, as tradições dos mais antigos
vamos dizer que as características literárias, a semelhança entre os dois documentos é muito grande, de modo que isso nos leva a afirmar que a autoria de Atos dos Apóstolos é a mesma autoria do Evangelho segundo escreveu Lucas. Logo, Atos seria uma continuação desse terceiro evangelho, que é o Evangelho segundo Lucas, ou seja, seria uma espécie de um segundo volume. Então nós estamos aqui entendendo a origem. Quem seria então o escritor ou autor do livro de Atos dos Apóstolos? Então, nós já temos essa informação que seria Lucas, por se tratar de um segundo volume da primeira obra. Então, quem escreve a primeira obra é Lucas, logo também o livro de Atos dos Apóstolos, por se tratar do livro mais histórico que nós temos com relação à igreja. Eu já tratei na aula passada que Atos ele está justamente ali como a dobradiça entre os evangelhos, ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Então ele está ali no meio e ele é um livro totalmente histórico, isso mesmo. Ele vai narrar a história da igreja, o surgimento da igreja, o nascimento da igreja. Logo, ele vai tratar, né, das ações dos apóstolos por meio do Espírito Santo. É lógico que não de modo exaustivo. Nós não podemos afirmar que tudo que aconteceu com a igreja está registrado no livro de Atos. Com certeza, muitos sinais, maravilhas, perseguições, circunstâncias e situações aconteceram, mas o que está registrado é o que Deus assim quis para que nós crescêssemos na graça e no conhecimento. Então, nós temos poucas informações acerca de Lucas. Nós temos que Lucas, ele era médico, né? Colossenses 4,14 diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Então, Lucas, o médico e ajudante de Paulo, que escreveu o Evangelho, que carrega o seu nome, e também vai escrever Atos. Vamos entender um pouquinho melhor, então, sobre o autor, isso mesmo. O autor de Atos dos Apóstolos do Evangelho nada diz a respeito de si mesmo, então você tem pouca informação dentro do próprio conteúdo na qual ele escreve, né? Mas ele tem uma dedicação pessoal a Teófilo. A tradição eclesiástica, né, porém, desde cedo não tem dúvida que o autor é Lucas, e esse Lucas ele era médico, ele era historiador. A tradição vai ligar ele à cidade de Antioquia da Síria, a maior cidade do mundo naquela época. Ele vai ser o único escritor gentil do Novo Testamento, isso mesmo. Lucas foi testemunho ocular dos ocorridos nas viagens missionárias de Paulo, uma vez que acompanhou o apóstolo nas peregrinações como seu companheiro e médico. Então, embora exista poucas citações diretas dele, né, em todo o Novo Testamento, mas aqui nós temos são suficientes para afirmar que Lucas ele era um médico, ele era cooperador de Paulo, aliás, não apenas um cooperador, né, mas ele era também um amigo fiel, pois ele esteve ao lado de Paulo na sua segunda prisão em Roma, isso mesmo. Então você tem algumas citações, por exemplo, Filemão 1,24, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores, os meus obreiros. Lucas era um obreiro de valor, estava ali junto, né, com Paulo na sua viagem missionária. Você também tem 2 Timóteo 4, 10, 11, e aqui o texto de 2 Timóteo já faz uma referência já à segunda prisão de Paulo, e aí você tem a referência do texto, olha o que ele diz. Pois Demas, amando o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga também João Marcos, né, ou Marcos, porque me é útil ao ministério. Olha que interessante. Ele manda trazer Marcos, porque Marcos lhe é útil ao ministério. Então, você vai ver que o Marcos lá dos evangelhos, que foi desprezado, até mesmo pelo apóstolo Paulo, Paulo não quis levá-lo na viagem missionária, agora lhe é útil. E Lucas está com ele ali do lado, Lucas não o abandona. Então, antes de ser médico, antes de ser um escritor, um historiador, ele era um fiel amigo. Então, você vê como é bom. Imagina, irmão,
Paulo levando os açoites, Paulo sofrendo os martírios aí, né, as perseguições, e tem um médico ali ao seu lado para lhe tratar as chagas e as feridas. Então, ele era de fato um amigo em especial, né? Às vezes nós não temos muitas pessoas à nossa volta, mas se você tiver pelo menos um amigo, isso é bom, é importante, é muito bom. Vamos lá, o tema desse livro, vamos lá. O tema do livro de Atos é o nascimento e a expansão da igreja. Então o livro fornece um relato preciso de como o cristianismo foi fundado, organizado e como esses problemas foram resolvidos. Irmãos, quando a igreja começa a crescer, quando a igreja começa a expandir, começam a crescer também os problemas, começam a crescer também as dificuldades. Então, se você não quer ter problema, se você não quer ter dificuldade, se você não quer enfrentar ou passar por adversidades, eu lhe dou um conselho: não cresça, não expanda. Por quê? Porque à medida que você começa a expandir e crescer, vão crescer também os problemas. Mas o texto de Atos vai nos mostrar que à medida que os problemas vão surgindo, Deus também vai dando estratégia para que esses problemas sejam solucionados, para que a obra não pare, porque o importante é a mão de Deus estar sobre a tua vida, o importante é a mão de Deus estar sobre o teu ministério, tá bom? Vamos lá, a data. Nós não podemos definir com exatidão a data em que Atos foi escrito. Sabemos, entretanto, que o livro encerra sua narrativa com a primeira prisão de Paulo em Roma. Essa prisão era uma prisão domiciliar. E isso vai ser por volta de 62 depois de Cristo. Consequentemente, deve ter sido escrito depois dessa data, antes da segunda prisão de Paulo em Roma. Por que, irmãos, nós chegamos a essa conclusão? Primeiro, irmão, porque, na verdade, posterior a essa data, da segunda prisão de Paulo em Roma, você vai ter o seu martírio em 67 depois de Cristo. Lucas, como exímio historiador, jamais deixaria de registrar o incêndio de Roma em 64, a execução de Paulo em 67, bem como a destruição de Jerusalém em 70. Então, por ser Lucas um grande historiador, irmão, é lógico você dizer que esta carta, este evangelho, ou esta obra, né, que é Atos, foi escrito posterior a esta data, por conta de que Lucas jamais deixaria de fora tais acontecimentos. Então, ele vai acompanhar Paulo exatamente até a sua primeira reclusão em Roma, quando ele permaneceu 2 anos em prisão domiciliar. Depois ele vai acompanhar um pouco ali no início e depois ao martírio. Então, essa carta ela vai ser registrada posterior, um pouco depois, à primeira prisão, mas não pós-martírio ou pós-destruição de Jerusalém, ou mesmo incêndio em Roma, porque senão ele com certeza traria o registro. Onde é que nós temos essa informação? Atos 28, 30, 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Logo, nós temos aí essa prisão domiciliar que Lucas vai registrar em Atos 28. Para quem foi escrito? Vamos lá, para quem foi escrito? Tanto o Evangelho de Lucas como Atos, ou seja, tanto o primeiro como o segundo volume desta obra, ela vai ser endereçada à mesma pessoa. Quem é essa pessoa? Teófilo. Isso mesmo. Possivelmente Teófilo era um homem rico, né, membro da nobreza romana, ou alguém que ocupava um alto posto no governo romano. Tudo nos faz crer que ele era um homem piedoso, né? O seu nome vai nos dar realmente essa informação. Teófilo, Theos, Deus, né? Filos, amor, né? Fraternal. Então, a etimologia de Teófilo, amigo de Deus. Então, isso era comum na época, esses nomes. Então, um nome grego, até mais alguém que possivelmente de grande influência.
Não queremos dizer com isso que só Teófilo leu esta obra, não, de modo algum, mas isso dava um peso muito maior. Alguns escritores da antiguidade, próprio Calvino, fazia uso disso, endereçando a sua obra ao rei fulano de tal, e isso com certeza dava um peso muito maior, né, ao seu escrito. Por isso endereçado a Teófilo, mas diante disso nós podemos destacar que esta obra tão bem elaborada, tão bem feita, ela tinha no mínimo alguns propósitos, e aí eu quero pensar com você sobre esses propósitos. Primeiro propósito, né, mesmo sendo endereçado a Teófilo, então você vai entender que está ligado a este propósito. O primeiro propósito era mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas, isso mesmo, mostrar a legitimidade do cristianismo. Por quê? Porque a ideia era provar que a igreja cristã era uma religião lícita e legítima, ou seja, não um risco para o Estado, como diziam alguns críticos, não era uma ameaça. Esse novo movimento que estava surgindo, com grandes adeptos, pessoas, você tem a igreja de um dia para o outro, após o sermão de Pedro, ela tinha em média 120 crentes que perseveraram ali. Após o sermão, o texto diz que quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. O que nós temos aqui? Vamos aqui arredondar. Você tem uma igreja de 120 membros que, pós-pregação, passa a ter um número de 3.120 membros. Olha a grandeza disso aí. Então, isso aos críticos da época, aqueles que se sentiam ameaçados porque a obra estava crescendo, eles acusavam a igreja de que era uma ameaça ao poderio romano, ao império. E aí você tem como propósito apresentar que o livro de Atos era uma religião lícita, não uma ameaça. Era algo legítimo e não uma ameaça a rebeliões ao império. Não. Então o propósito era apresentar isso. Nós temos um segundo propósito, qual que é? Mostrar a conexão entre o ministério terreno e celestial de Cristo, isso mesmo. Mostrar essa conexão. Por quê? Pois mesmo depois de Jesus partir, ele continua a fazer, a ensinar, a realizar a sua obra por meio do Espírito Santo, mas agora através da vida de quem? Dos apóstolos, isso mesmo, através da vida desses apóstolos. Então, toda essa ação, todo este operar, há uma conexão entre o ministério terreno e celestial. Cristo, quando passou por esta terra, ele realizou muitos sinais, prodígios e maravilhas, mas ele ascendeu aos céus, mas ele deixou ali a sua igreja, e esta obra continua por meio da igreja. E aqui eu abro um parênteses e chamo a tua atenção. Esta obra não pode parar. Cristo conta comigo e conta com você, para que esses sinais, para que esses prodígios e essa obra continue crescendo. Mas agora ele vai usar a minha vida e a tua vida. Legal? Vamos lá. Há um terceiro propósito também. Qual que é o terceiro propósito? Mostrar que o espantoso crescimento da igreja cristã através das limitações humanas, ou seja, você pode ver que ele começa a trabalhar em Atos com números, né? De alguma maneira há uma expressividade, uma expressão de números. 3.000, depois 5.000, e a igreja vai expandindo e vai crescendo. Por quê? Porque a ideia é mostrar que a igreja cresce apesar das limitações humanas, ou seja, vai começar com 120 judeus em Jerusalém e termina com uma multidão incontável espalhada por todas as partes e cantos do império, inclusive chegando à capital romana. Então você tem essa expressão numérica que é muito forte no livro. Então é a ideia de mostrar aos seus leitores que a igreja está crescendo. Lembra daquele louvor do Anderson Freire, não é isso? A igreja vem, né? Tentaram acabar com a base da igreja, né? Sem ela, o povo não povoaria o céu, mas não conseguiram parar a igreja de Deus, tá bom? O quarto ponto, mostrar que a oração e a palavra eram os dois vetores do crescimento da igreja.
a oração e a palavra eram um segmento de orientação para a igreja. Ou seja, os apóstolos entenderam que jamais eles poderiam abandonar a oração e nem o ministério da palavra para servirem às mesas. Agora nós estamos fazendo referência a Atos capítulo 6. Por quê? Você tem em Atos capítulo 6 a instituição, né, o levantar dos diáconos, né? Você tem a igreja aí que vai separar homens piedosos para fazer esse trabalho servindo à mesa. Logo, nós precisamos compreender algo, ou seja, os apóstolos não poderiam parar com o ensino da palavra e com a oração. Por quê? Porque a igreja crescia por meio da oração e da palavra. Meu irmão, nós podemos inventar muitas metodologias, nós podemos criar muitas coisas e os métodos, eles têm o seu espaço. E esse espaço até dentro da cultura e da época em que estão inseridos. Mas jamais a igreja pode abandonar a oração e a palavra, porque a igreja cresceu e cresce por meio da oração e por meio da palavra. Então, jamais a igreja pode abandonar isso. Embora servir à mesa fosse algo bom, mas eles precisavam se dedicar à oração e à palavra. Então, eu quero aqui chamar a tua atenção. É possível sim eu estar fazendo algo bom e mesmo assim estar longe do propósito pela qual Deus me chamou, que é a oração e a palavra. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Quinto ponto que eu quero pensar com você aqui é mostrar que a obra do Espírito Santo na expansão da igreja. Ou seja, nós temos esses propósitos apresentados. Então você tem que mostrar que a igreja era uma religião lícita, né? Não uma ameaça ao império. Mostrar a oração, mas mostrar também a obra do Espírito Santo na expansão da igreja. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos capacita a viver e a pregar. Então Lucas, ele é muito rico nos seus detalhes, porque quando você olha para o Evangelho segundo Lucas, ele dá uma ênfase muito grande nessa ação do Espírito Santo, bem como também no livro de Atos, você tem toda a atuação do Espírito Santo, ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Irmãos, se nós realizamos ou conquistamos alguma coisa, mérito, honras e glórias é do nosso Senhor Jesus, pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas, tá bom? Um sexto propósito também é mostrar o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. Ou seja, o poder do Evangelho, por onde passava, destruía o poder do paganismo, o legalismo fariseu, o liberalismo saduceu e o sincretismo samaritano. Por onde o evangelho passava, era um evangelho de poder, um evangelho que transformava, um evangelho que restaurava, que bania o paganismo, o liberalismo, o sincretismo religioso. Ou seja, e este evangelho não mudou, ele é o mesmo, nós mudamos, mas o evangelho não mudou. Por isso que Paulo ele faz citação lá em Coríntios, ele diz: escândalo para um, loucuras para outros, mas nós que cremos, né, nesse evangelho, nas boas novas, no evangelho da cruz, poder de Deus. Então é poder de Deus para as nossas vidas. Olhando ainda para Atos, nós vamos perceber algo. O livro de Atos, ele é um livro sem epílogo, ou seja, sem conclusão. Ele é o único livro que não tem uma conclusão, ele não tem um fechamento, um resumo final de ideias, um desfecho de história. Até porque a história não acabou. A história continua na vida de cada um de nós. Você tem o encerramento, Atos 28, 30, 31, eu já li com você, que nos fala da prisão de Paulo, a prisão domiciliar. Mas você não tem um fechamento, um resumo de ideias. Logo, por que nós não temos isso? Porque, irmão, o livro de Atos não é Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, ou ainda pode ser chamado de ações do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. A pergunta é: o Espírito Santo parou de trabalhar?
O Espírito Santo parou de agir? Não, de modo algum. Então a obra também não se findou. Então nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? A obra não se findou, então a obra continua na vida de cada um dos apóstolos de Cristo. Você é um dele? Posso ouvir um amém? Você é um dele? A obra ainda continua na sua vida. Essa obra, ela ainda é realizada através de você. Você precisa, irmão, dar sequência a esta obra, tá bom? Você é um instrumento que Deus chamou, que Deus separou para poder dar continuidade a esta obra. Vamos lá? Cristo revelado, isso no livro de Atos. Nós temos aqui Cristo revelado. Cristo revelado no livro de Atos. Então você tem o seguinte, Jesus é apresentado como uma figura histórica, isso mesmo. As informações contidas provam sua vida, sua morte e sua ressurreição. Então o livro de Atos, ele traz um contexto histórico muito forte, relatando acerca de Cristo, acerca do Messias. Então, Jesus é enfatizado especialmente como cumprimento da promessa do Antigo Testamento e como uma revogação de Deus, Jesus, o homem, aquele que realmente viveu, passou por esta terra, pisou nesta terra. Ele é o Cristo que vive e reina para todo sempre. Nós temos algumas citações que relatam muito bem isso. Por exemplo, você tem aqui, Atos 1:3, Atos 1:3. Diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Você tem Atos 2:22. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi provado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Se você olhar aos escritos, você vai perceber que há uma proposta muito grande apresentando realmente esse Jesus como uma figura histórica, alguém que viveu entre nós, alguém que de fato esteve presente nesta terra. Você tem o Espírito Santo em ação no livro. Como eu já falei, o poder do Espírito Santo através da igreja, as características de Atos vai demonstrar isso. Por exemplo, o livro foi até mesmo chamado de Atos do Espírito Santo, ou Ações do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, como eu já disse para vocês. Tanto o ministério público de Jesus nos evangelhos, quanto o ministério público da igreja em Atos, você vai ter, marcado pelo derramamento do Espírito Santo. Ou seja, tudo acontece por ele e por meio dele. Como eu bem apresentei a você, sem o Espírito Santo de Deus, nós não fazemos nada. Atos 2, do 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas como de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, você tem essa marca registrada no livro, que é a ação e atuação do Espírito Santo, tá bom? Bom, vamos lá então. Você tem o esboço, né? E eu não vou tratar do esboço, porque o esboço você tem que pegar aí na tua casa com o teu módulo, você tem que olhar, vai lá para a Bíblia. Mas no esboço aí no teu módulo você tem o prólogo, o ministério de Pedro na Judéia, em Jerusalém. Depois você tem o ministério de Paulo com as suas viagens. Então é muito rico, você precisa olhar com calma para esse esboço. Mas eu quero pensar com você aqui sobre essa questão do derramamento do Espírito Santo. Primeiro, que o texto vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe do que isso nos fala, meu irmão? Nos fala de unidade. A igreja vivia em unidade. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nosso meio quando ele encontra unidade. A igreja não pode estar dividida.
O próprio Senhor nos disse que uma casa dividida, um reino dividido, ele não subsiste. Então nós temos a informação que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. A igreja precisa de unidade. O texto vai nos dizer que de repente veio do céu um som, né? Como de um vento e tal. Olha que interessante. Veio do céu um som. Não foi um barulho, não foi algazarra, não foi histeria, mas um som que veio do céu. O que nós temos vivido nos nossos dias? Existe uma algazarra, uma histeria, um barulho, não um som. E o barulho é da terra, o som tem que vir do céu. Pessoas estão se encantando com barulho terreno. Há muita histeria, há muita algazarra, mas pouco som do céu. E o que transforma vidas, o que liberta vidas, o que restaura vidas, é o som que vem do céu. Meu irmão, que nós venhamos estar com os nossos ouvidos atentos e os nossos corações abertos a receber aquilo que vem do céu. Existem hoje muito movimento e pouco avivamento. Porque o avivamento sim gera barulho, mas barulho, histeria não gera avivamento. O som tem que vir do céu. Esse som tem que vir do céu, a nossa alma, a nossa igreja, aonde nós estamos em unidade, reunidos, tá bom? Um outro detalhe é que o texto diz um vento, ou como um vento. E o vento, ele é símbolo do Espírito Santo. Olha que interessante, assim como o vento é livre, o Espírito sopra onde quer e quem quer. De forma que o Espírito, como o vento, sopra aonde nunca sopraríamos e deixa de soprar aonde gostaríamos que ele soprasse. Deu para entender? Ou seja, o Espírito de Deus não está sujeito ao meu domínio. Ele não sopra onde eu quero que ele sopra. E ele sopra às vezes aonde eu não quero que ele sopre. Porque nós vamos encontrar em Atos que ele não faz acepção de pessoas. Na casa de Cornélio ele veio e o texto diz que ele caiu sobre todos que ali estavam. Os judeus ainda tinham uma resistência, porque aqueles homens eram gentios e para eles, judeus, né, da gema, são pagões, mas o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ele sopra onde ele quer, ele vem e ele sopra onde nós não gostaríamos que ele soprasse, porque ele é Deus, ele é Senhor. Então, meu irmão, deixa ele soprar sobre a tua vida. Olha que interessante. Foram vistos por eles línguas como que de fogo. O fogo também é símbolo do Espírito Santo. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece e o fogo alastra. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, ele vem com fogo. E esse fogo, irmão, nos ilumina. Esse fogo quer nos purificar. Esse fogo quer nos aquecer. E esse fogo se alastra. Porque aquilo que está sobre a tua vida vai passar para a tua casa, vai passar para a tua família, vai contagiar os teus. E todos serão impactados pelo poder da glória de Deus. Então isso é de suma importância. Jesus ele veio lançar esse fogo sobre a terra. Então para nós fecharmos aqui o nosso pensamento sobre o derramamento do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo envolveu um som para ouvir, diga comigo, um som para ouvir, isto. Um cenário para ver, e um milagre para experimentar. Repita, e um milagre para experimentar. Então vamos lá? A vinda do Espírito Santo envolveu um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para experimentar. Porque o que Deus quer de mim e de você, o que Deus quer para a tua vida é que você ouça, que você veja e que você prove aquilo que Deus tem para você. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Posso ouvir um amém? Muito bom. Então vamos lá. Eu queria pensar aqui algumas coisas com você. Isso não está no teu módulo, mas eu queria pensar aqui rapidamente. Nós temos bastante coisas a tratar,
mas eu queria pensar aqui com você rapidamente. Olha, a igreja ela vai expandindo, ela vai crescendo. E Jesus havia dito para os seus apóstolos, os seus discípulos, ele disse: ide e fazei discípulos. Então qual que era a proposta? Era fazer discípulos. Eu trouxe aqui um quadro que eu quero pensar com você sobre a diferença entre discípulo e seguidor. Isso mesmo. E eu quero pensar com você sobre isso. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta para reproduzir-se. O seguidor se ganha. O discípulo se faz. O seguidor depende dos afagos de seu pastor. O discípulo está determinado a servir a Deus. O seguidor gosta de elogios. O discípulo é o sacrifício vivo. O seguidor entrega parte das suas finanças. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor cai facilmente na rotina. O discípulo é um revolucionário. O seguidor precisa ser sempre estimulado. O discípulo procura estimular os outros. O seguidor espera que alguém lhe diga o que fazer. O discípulo é solícito em assumir responsabilidades. O seguidor reclama e murmura. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O seguidor é condicionado pela circunstância. O discípulo aproveita para exercer a sua fé. O seguidor exige que os outros o visitem. Todavia, o discípulo visita. O seguidor busca na palavra promessa para a sua vida. O discípulo busca a vida para obedecer às promessas da palavra. O seguidor pensa em si mesmo. O discípulo pensa nos outros. O seguidor se senta para adorar. O discípulo anda adorando. O seguidor pertence a uma instituição. O discípulo é uma instituição em si mesmo. O seguidor vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. Os seguidores aumentam a comunidade. Os discípulos aumentam as comunidades. Ou seja, o seguidor ele só faz número onde ele está, mas o discípulo, por onde ele passa, ele abre um trabalho porque ele prega, ele está visitando a família. Lá na outra cidade ele prega e ali cresceu uma nova comunidade. Os seguidores foram transformados pelo mundo. Os discípulos transformam e transformarão o mundo. Os seguidores esperam milagres. Os discípulos os fazem. O seguidor velho é um problema para a igreja. O discípulo idoso é um problema para o reino das trevas. O seguidor cuida das estacas de sua tenda. O discípulo desbrava e aumenta o seu território. O seguidor sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer uma igreja real. A meta do seguidor é ir para o céu. A meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. O seguidor necessita de festa para estar alegre. O discípulo vive em festa porque ele é alegre. O seguidor espera um avivamento. O discípulo é parte deste avivamento. Ao seguidor se promete uma almofada. Ao discípulo se entrega uma cruz. O seguidor é sócio. O discípulo é servo. O seguidor responde talvez. E o discípulo responde: eis-me aqui. O seguidor espera a recompensa para dar. O discípulo é recompensado porque ele dá. O seguidor pede que os outros orem por ele. O discípulo ora pelos outros. O seguidor procura conselho dos outros para tomar uma decisão. O discípulo ora a Deus, lê a palavra em fé e toma a sua decisão. O seguidor espera que o mundo melhore. O discípulo sabe que não é deste mundo e espera um encontro com seu Senhor. Glória a Deus. Esse foi um pensamento aí, algumas reflexões sobre o que é ser um seguidor e o que é ser um discípulo. Nós estamos rodados
cercados pelas mídias e as redes sociais, e nós nos encantamos por dizer que temos não sei quantos mil seguidores. Isso é importante, mas eu quero chamar a tua atenção. Quanto desses seguidores seus viraram seus discípulos? Quantos desses seguidores que você fez tornaram-se discípulos de Cristo, assim como você o é? Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso. Vamos lá para Atos, capítulo de número 3. É o primeiro milagre apostólico. Os discípulos, eles estão indo e há um homem que é coxo e é levado até a porta do templo e é colocado ali para pedir esmolas. É interessante que a igreja, ela, embora alguns criam em Cristo Jesus como Messias, outros não, mas o lugar de adoração ainda era o mesmo, o templo. Eles iam ao templo para orar. E os discípulos estão indo, no nosso relógio, às 3 horas da tarde, a hora nona. E aquele homem, quando vê eles, começa ali a pedir esmola, porque o texto vai dizer que ele vê neles a oportunidade de receber alguma coisa. Quando Pedro e João vão entrar, quem é que está entrando naquele templo? É a igreja. Por quê? Porque a igreja é representada por onde um servo dele passar. A igreja é representada por você na faculdade, a igreja é representada por você no seminário, a igreja é representada por você na escola, a igreja é representada por você aonde você está. Eles olham para Pedro e João e dizem assim, nos dê algo. Pedro para e diz, olha para nós. Pedro diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de, quando Pedro usa a expressão em nome de, ele está deixando bem claro que ele é um representante legal. Porque, irmãos, este nome tem poder sim. O nome de Jesus, todo o poder, foi lhe dado no céu e na terra. Mas esse nome, ele tem poder quando ele é verdadeiramente invocado por aqueles que têm a fé verdadeira em Cristo e vivem em Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Nós temos uma referência em Atos 19, do 13 ao 16, aonde havia ali um sumo sacerdote chamado Seva e ele tinha ali 7 filhos. E esses homens, vendo ali uma pessoa possessa, vão querer expulsar este demônio. E eles dizem, nós te expulsamos no nome de Paulo e no nome de Jesus que Paulo prega. O inimigo olha e diz assim, eu conheço Paulo e bem sei quem é o Jesus de Paulo. Mas vocês, quem são? Quem são vocês? Ou seja, eles não tinham a autoridade dada que foi dada à igreja. Nós, como igreja, temos essa autoridade que foi dada aos apóstolos. E nós chamamos até de autoridade apostólica, que o Senhor trouxe sobre a sua vida. Ele derramou essa autoridade sobre a tua vida. Então Pedro olha para aquele homem e diz assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E estendendo a mão, toma o homem pela mão, porque a igreja foi chamada para estender a mão ao que está caído. A igreja foi chamada para estender a mão àquele que está moribundo, que é aquele que precisa. E você é um agente de Deus. Então, quando você estender a mão como representante de Deus, creia que o milagre vai acontecer. Quando eles estendem a mão, Pedro estende a mão, de um salto aquele homem se põe de pé, e ali ele é transformado. Ele é impactado pela glória de Deus, por esse mover de Deus que o traz cura, que o traz libertação. Ou seja, aquele homem ficou de pé e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Queridos, ele estava ali preocupado com esmola, mas chegou alguém que não tinha esmola para lhe dar, mas tinha poder de Deus na vida para lhe dar. Querido, eu quero dizer que você é um representante de Deus. Você é a igreja. Você é a igreja de Deus. Você tem algo de valor sobre a tua vida. Esse poder, essa capacitação veio sobre a tua vida. A porta se abriu. Aquele homem todos os dias sentado à porta formosa jamais poderia entrar e ver o que acontecia ali dentro. Mas através deste milagre,
a porta se abriu, ele se torna independente, ele recebe salvação, ele passa a adorar, há uma nova vida para ele. Ele não precisa mais esmolar, a sua vida financeira também vai mudar, ele sai desta porta como alguém que pede esmola, e agora ele está apto a correr, a trabalhar, a buscar, ele desenvolve novos relacionamentos, porque agora ele está apegando-se a Pedro e João, é um membro da igreja primitiva, ele agora vai ter esse reconhecimento, porque o verso 10 diz assim: e reconheceram ser ele o mesmo que mendigava a porta. Logo nós precisamos entender algo, que o que Cristo fez em nós, gostem de nós ou não, vão reconhecer a obra de Deus sobre a tua vida. Lembro-me de, diz os anais da história, que certa feita Tomás de Aquino, com o Papa Inocêncio, Papa Inocêncio IV, Tomás de Aquino entra e onde o Papa está contando as arrecadações feitas pela igreja. O Papa então olha para Tomás de Aquino e diz assim: veja, a igreja já não pode mais dizer como Pedro disse, não tenho ouro e não tenho prata. E diz que de imediato Tomás de Aquino diz, mas também não pode dizer, levanta e anda. A igreja não pode jamais perder o seu fervor, o seu calor espiritual. Então você é a igreja de Deus, aonde você passar, Deus quer fazer milagres através da tua vida. Você pode dizer um amém? Você concorda com isso? Então diga assim comigo: eu sou igreja. Deus usa a minha vida, eu sou igreja. Eu quero liberar uma palavra sobre você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos lá? Ananias e Safira, Atos 5. Quero olhar para você, olhar com você esse texto. Eu não vou ler, mas você lê na tua casa. No finalzinho do capítulo 4, um homem piedoso chamado Barnabé vai vender a sua propriedade e vai deitar toda a arrecadação que ele arrecadou por esta venda aos pés dos apóstolos, para que eles vendessem, para que eles distribuíssem entre os pobres. E a Bíblia diz que era tão voluntário isso, que não havia ninguém de situação difícil à igreja, ou seja, a igreja vivia uma prosperidade verdadeira. Mas Ananias e Safira, e eu disse para você, à medida que a igreja cresce, vão crescendo também os problemas, isso mesmo. E começa a surgir o primeiro problema aí dentro da igreja, porque Ananias e Safira, eles olham isso e vão lá, vendem a sua propriedade, escondem parte do dinheiro e chegam ao pé dos apóstolos e dizem assim: vendemos também e está aqui toda a quantia. Vale lembrar, irmão, que não era uma obrigação da igreja, dos membros da igreja primitiva, venderem as suas propriedades e entregarem aos apóstolos, não. Eles faziam isso de um modo voluntário, não era uma exigência que eles tinham que vender de modo algum. Tanto é que isso acontecia esporadicamente, vinha uma hora, eu senti de Deus, vinha e tal, mas não era uma exigência, vocês têm que vender tudo, não, de modo algum, nunca foi. Mas era algo voluntário, algo que partia do coração, com voluntariedade. Lógico, quando isso acontecia, como aconteceu no caso de Barnabé, houve ali, a igreja houve impacto, os irmãos ficaram felizes. Entra em cena Ananias e Safira, que eles queriam também ter esse mérito, mas eles tinham alguns problemas. E aí eu quero pensar com você alguns elementos principais do pecado de Ananias e Safira. Por quê? Ananias e Safira e o salário da ambição. Isso é muito complicado, porque toda ambição tem um salário, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, alguns elementos principais desse pecado, eu quero pensar com você. O primeiro, a cobiça. Eles cobiçavam honra e glória na igreja, ao mesmo tempo que cobiçavam dinheiro, ou seja, eles queriam honras e glórias na igreja e queriam também a cobiça, a honra e glória que o dinheiro dá. Então isso é um perigo. Eles queriam ser honrados, mas não queriam pagar o preço por isso. O segundo ponto é a falta de fé, ou seja, a falta de fé, irmão, ela está quase por trás de todos os pecados do crente.
Porque, irmão, se você não fizer por fé, não adianta. Algum motivo contrário a esse que não seja fé, que não seja voluntariedade está por trás. Então a causa pode ser boa, mas a intenção não, percebe? A causa pode ser boa, mas a intenção não. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, a falta de fé. Um terceiro ponto do pecado deles, que foi o desejo de honra. Eles queriam receber o louvor que os heróis recebem, todavia sem esforços e sacrifícios. Ou seja, queriam o louvor que os heróis têm, mas sem pagar o preço, sem abrir mão, sem renunciar. Irmãos, a igreja está cheia de pessoas assim, que querem receber o mérito, mas sem pagar o preço para tal. E isso é perigoso. E o quarto ponto, a hipocrisia. Ou seja, o desejo de ser visto, de ser virtuoso, sem pagar o preço de ser. Ou seja, eles queriam ser sem pagar o preço de ser. E isso é a essência da hipocrisia. Por quê? Porque literalmente a palavra hipócrita, ela quer dizer ator. Ou seja, um hipócrita está sempre representando um papel que de nada tem a ver com a sua verdadeira personalidade. Então a hipocrisia era um problema muito grande na vida de Ananias e Safira e que resultou na sua morte. Quando eles vêm entregar a sua oferta, primeiro eles combinam, primeiro vem o esposo, e ali, olha, está aqui, o que Pedro diz? Por que você deixou Satanás fazer isso com você? Se você vendesse, não era teu? Por que você deixou Satanás incitar isso no teu coração? Não mentiste a homem, mas mentistes a Deus. E jaz aí a porta aqueles que vão levar o teu corpo à sepultura. Ananias cai duro na hora, porque ele brincou com coisa séria. Não demora muito, chega a sua esposa, era um combinado. Olha aqui, o meu esposo deixou o dinheiro, você viu? E ele pergunta, Pedro ainda pergunta, foi por essa quantia mesmo? Foi por essa quantia? Ou seja, ela ainda tinha uma oportunidade de se arrepender. E ela continua na prática, querendo enganar a Deus. E ela vai cair dura, como seu marido caiu. E aí Pedro diz aí, os homens que acabaram de sepultar o teu marido chegaram aí. E você também vai. E houve um grande temor na igreja. E grandes sinais, prodígios, maravilhas aconteceram. E a igreja cresceu. Irmãos, o Senhor Jesus ainda é o dono da igreja. Cuidado. Cuidado com as práticas mentirosas. Cuidado com a vida de hipocrisia. Cuidado em representar ser aquilo que na verdade você não é. Ande em perfeição diante de Deus. Claro que nós temos as nossas dificuldades, estamos buscando, eu sempre ensino em aula, nós temos uma placa bem grande pendurada em nosso pescoço, em reforma. Nós estamos em reforma sim, em hipocrisia não. Em reforma sim, em hipocrisia não. Seja verdadeiro, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Irmãos, ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já conhece. A palavra do Senhor é apta, ela penetra na divisa da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções. Ou seja, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Então, muito cuidado. Esse foi o pecado de Ananias e Safira, tá bom? Então, nós estamos aí encerrando a nossa aula de hoje. Tivemos aí essas lições práticas, falamos do derramamento do Espírito, falamos aí sobre o coxo, né? Falamos agora de Ananias e Safira, tá bom? Guarda esta aula no teu coração, que Deus te abençoe. Foi muito bom ter estado com você neste momento de aula, que Deus continue te abençoando, te capacitando a cada dia mais, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque a cada aula, então, a notificação já chega aí para você, tá bom? Que Deus te abençoe, indica alguém, tá? Para que ele possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, que você possa ser impactado, que esta aula possa entrar na tua casa, entrar na tua vida e fazer o propósito pela qual ela foi enviada, tá bom? Porque, afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração com você e por você agora. Sentir de Deus. Quero orar com você e por você. Posso? Você me permite? Você me permite? Então vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por esta aula. Ó Deus, eu quero pedir agora, meu Deus, que a tua presença,
Meu Deus, que a tua graça vá de encontro ao meu irmão, à minha irmã que está assistindo esta aula agora. Meu Deus, penetra aí na divisa da alma e do espírito. Discerne este pensamento. Livra o meu irmão e a minha irmã, meu Deus, do sentimento do suicídio, de desistir, de desanimar. Ó Deus, eu quero que o Senhor visite ele, visite ela agora. Que a tua paz, que excede a todo entendimento, possa guardar esse coração. Que haja vida, que haja transformação, que haja uma liberação agora de milagres. Meu Deus, todo sentimento, toda dor, toda angústia, eu repreendo agora em nome de Jesus. Deus, que haja uma liberação no mundo espiritual agora. Que haja uma liberação no mundo físico. Que as portas se abram para a glória do teu nome. Crendo na tua palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Enxuga as tuas lágrimas, engole a voz de choro, porque há um tempo novo para a tua vida. Que Deus abençoe e fica na paz, lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode, isso mesmo, naquele que te fortalece, tá bom? Beijo no teu coração, até a próxima, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor, até a próxima aula.